a pessoa não se reconhece. E eu acho que é muito bom a gente ter esse entendimento enquanto ser humano, tá? Autoconhecimento, né? Obrigado. E aí tem transgêneros, travestis e transexuais. Que tem diferenças, eu também ficava assim, mas qual que é a diferença? Eu tive que pesquisar. Então, transgênero é o amplo termo englobando identidades de gênero diversas. É preferencialmente utilizado devido à abrangência e inclusividade na compreensão moderna das identidades de gênero. Ou seja, é tipo assim, a comunidade LGBTQIA+, dentro dela tem as letrinhas, certo? Que são outras comunidades. É como se transgêneros fosse essa coisa e dentro deles tivessem travestis, transexuais, tipo outras categorias. Tipo isso, deu pra entender mais ou menos? Ou ficou meio complexo? Eu não entendi não. Mas mais pra frente vocês vão entender melhor. Ó, aí travesti. Travesti é uma identidade feminina. Travesti não é mulher, travesti não é homem. É apenas uma identidade feminina. É importante porque as pessoas às vezes pensam que travesti é mulher, mas travesti é uma identidade feminina, apenas. Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, é isso? Tipo, não tem como explicar. Olha, eu sempre acho que eu vou pausar para falar com você, porque eu acho que é bom a gente também trocar um pouco de experiência. Sim. Antigamente se falava assim, ó, travesti é aquela pessoa que ela está performando o feminino, mas ela, com a sua genitália, ela tá tudo ok. Antigamente a mulher trans não tinha que estar feminina o tempo inteiro. Eu não quero ter o meu pipi, eu quero ir lá fazer a cirurgia. Só que hoje já se mudou. Então assim, todo dia a gente está se transformando, estamos nos repaginando, né? Então, quando a gente fala um ato político, eu acho que travesti é algo mais de resistência, né? Então assim, se hoje eu estou aqui e vocês estão aqui, porque muitas lá atrás lutaram para que nós estivéssemos aqui. Então assim, é bom entender. Porém, hoje nós temos vários vieses de entendimento, né? Então, quando a gente fala de mulher trans travesti, muita gente fala assim, são todas iguais. Não, somos pessoas diferentes lutando pelo mesmo direito de igualdade. Seja travesti que tem um pênis, seja trans que tem um pênis, seja trans que é operada. Enfim, eu acho que é respeitar a identidade do outro e entender, politicamente falando, os meus direitos enquanto cidadã. Então, acho que é legal a gente discutir sempre esse assunto. Tá. Sim, obrigado. E também pode me corrigir, tá, se eu estiver errado, mas é uma coisa também que travesti, essa coisa que você falou, bem política mesmo, né, que as pessoas criam um estereótipo, né, pra isso, e aí desmistificar, tipo, desconstruir isso, né. E aí tem transexuais, que no contexto histórico, o termo muitas vezes esteve associado à ideia de transição de um polo binário de gênero para o outro. Por exemplo, de uma mulher, de um homem para uma mulher ou vice-versa. É tipo assim, pessoas transexuais é mais uma coisa binária. É tipo homem trans e mulher trans. Enquanto transgênero tem mais identidades de gênero, sabe? Tipo, pessoas não binárias e tal. E também eu tava fazendo uma pesquisa, e aí tava falando que no contexto histórico, pessoas transexuais eram mais vistas nessa coisa que você disse de fazer cirurgia e tal, antigamente. Mas aí, tipo, é porque sempre a gente tá debatendo sobre, né? Então as coisas sempre vão mudando, mas é isso. E vamos nos atualizando, né? E eu tenho 38 anos e antes eu não falava, eu sou travesti, porque repetia muito o que a sociedade falava. Travesti é aquela que bate, que corta com a gilete, Mas só que eu tive que ter um entendimento para falar, não, era um ato de resistência mesmo. Então, para me defender, eu vou atacar. Então, quando eu ficava, eu ia discutir com alguém, eu falava, vocês estão achando que travesti é bagunça? Tem até esse jargão, né? Então, era um ato mesmo de, olha, eu estou aqui, eu existo. Mas aí quando eu estava lá conversando, não, eu sou uma mulher trans, sabe, amiga? Inclusive as travestis que abriram o caminho, né, para as comunidades. Sempre as travestis que vão. Então, inclusive, obrigada, vocês são maravilhosas. Pode passar, por favor. Pode passar, Júlio, por favor. Aí também tem o dia 29 de janeiro da visibilidade trans. A escolha do dia 29 de janeiro como Dia Nacional da Visibilidade Trans no Brasil não apenas homenageia as vítimas de violência e discriminação, mas também destaca a importância de reconhecer e celebrar a diversidade de identidade de gênero, promovendo respeito, aceitação e igualdade para a comunidade trans. A data é um momento para refletir sobre os desafios enfrentados pelas pessoas trans e reafirma o compromisso com a luta contra a transfobia. Inclusive, eu fiquei com uma dúvida, não sei se você vai saber tirar, mas eu estava pesquisando sobre o dia 29 de janeiro e aí apareceu que era por conta de um movimento que uma travesti
lançou, que era travesti, chamava Travesti Respeito. E aí foi por conta disso que no dia 29 de janeiro eles conseguiram, as pessoas conseguiram entrar no Congresso Nacional. É essa a história, porque tinha duas histórias. Na verdade, assim, a gente comemora o mês, mas no dia 29 em si é a data em que conseguiu homologar, certo? Então, assim, tem a data específica. E a luta por direito à igualdade, que é o que eu falei lá desde o início, é isso. Quando a gente fala de ação afirmativa para visibilidade trans, não é assim, eu quero ver uma trans formada, engenheira, bonita. Não, não é isso. O que tem de visibilidade para nós, mulheres trans, travestis e homens trans? São ações afirmativas. E aí a data do dia 29 foi a data na qual eles e elas conseguiram homologar. Mas já tinha Essa é a história na qual eu fui estudar para saber. Mas assim, tem diversas falácias. Né? Então, aqui foi um movimento de mulheres trans que foi em Brasília, tem um movimento de mulheres trans que foi para São Paulo, enfim. Teve uma travesti que foi assassinada também. Então, assim, vão pegando esse marco identitário. Então, essa data ela ficou cravada como a data de identidade. A advogada está aqui, porque eu creio que deve ter algo mais específico, depois a gente pode chamar ela para falar. A data do dia 29, em específico, né? Eu estava explicando aqui que tem vários pontos em que a gente comemora essa data de visibilidade, mas eu sei que foi homologada, né, por um movimento que foi lutar contra a discriminação. É, o dia 29 de... Oi, gente, pra quem não falei ainda. Dia 29 de janeiro é a visibilidade nacional e dia 17 de maio, alguma coisa assim. Ele é internacional. Dia 29 ele é o que foi homologado realmente. Tá bom, obrigado. Que é amanhã, inclusive. Aí, vamos falar um pouco de construção social. Depois a gente vai voltar para isso, tá? Não esqueçam disso, mas vamos falar um pouco de construção social. O conceito que destaca que normas, valores e instituições sociais são moldados pelas interações sociais, culturais e históricas. São construídos e moldados pela sociedade humana. Exemplo, identidade de gênero. É uma construção social. Expectativas e papéis de gênero são construções sociais, variando culturalmente. A raça e etnicidade. Categorias de raça e etnia são socialmente construídas, sujeitas a variações culturais e históricas. Pode passar, por favor. Instituições sociais. Estrutura como casamento e religião são moldadas pela sociedade em que existe. Dependendo da cultura, cada lugar vai ter uma religião, vai ter todas essas coisas. É importante também saber que a nossa linguagem é uma construção social e reconhecer que ela é moldada e influenciada pelas interações sociais, refletindo e contribuindo para a complexidade da sociedade que é utilizada. A construção social enfatiza a importância do contexto cultural e histórico na formação da realidade social. Então, peraí, a construção social, pode deixar aí mesmo, é uma coisa que é moldada pela sociedade. Tipo assim, por exemplo, a gente pode inventar alguma coisa agora e vai ser uma construção social, entende? Tipo, identidade de gênero é construção social, muitas coisas são construções sociais. E aí, pode passar. Aí, agora, vai guardando as informações, talvez tenha ficado bem bagunçado, né? Tá entrando em vários assuntos diferentes. Aquela parte que você fala do social é bacana, porque sexo, gente, é biológico. Gênero é social. Isso aqui, enquanto a gente vai lá dar nossa carinha pra bater na sociedade, isso é ser social. É lutar pelo direito. É bem bacana. Obrigado por me completar. Aí, ó, tem essa imagem que vai ficar mais visível agora pra vocês. A identidade de gênero tá ligada a como você se reconhece. Sexualidade, que tá vendo esses pontinhos assim, que tá vindo do coração, é a forma que por quem você sente atração. E o sexo biológico são o nosso corpo mesmo, sabe? O nosso corpo físico, as nossas coisas biológicas. Aí pode passar, por favor. Aí agora sim, aí vai entrar a identidade de gênero. A gente falou tudo isso para poder entender a identidade de gênero. Que a identidade de gênero é como você se reconhece, como cada pessoa se reconhece. Então tem pessoas cisgêneras, que são pessoas que se identificam com o gênero que foi definido no seu nascimento, e tem pessoas transgêneras, que são pessoas que não se identificam com o gênero que foi definido no seu nascimento. Por exemplo, no meu caso, quando eu nasci, o médico olhou, viu que eu tinha vagina, falou, vai ser uma menina. Mas aí eu cresci e falei, não me sinto uma menina, então eu sou uma pessoa trans, porque eu não me identifico com o gênero que
Eu nasci. Tem alguém cis aí? Ah, então vocês entenderam, né? Pode explicar, por favor? Vai, Ju, você. Por que você é cis? Aí é bem difícil, né, gente? Aquelas... Não, mas eu me entendo como uma mulher cisgênero porque eu também me atraio como homem. Não sei, gente. Não, gente, ó, eu vou ajudar. Eu não entendo mesmo. Uma pessoa cisgênero é aquela que ao nascer tem o sexo designado, o médico fala, olha, é menina, tem vagina. Ela cresce, ela se identifica, ela fala, não, eu sou menina mesmo, é isso aqui que eu me identifico, ok? Porém, a pessoa trans foi o que o Larry falou pra nós, igual eu também sou uma mulher trans, nasci com pipi, mas aí não me adaptei, quis fazer toda a transformação, sou uma mulher transgênero. Só que tem um homem gay, o homem gay é cis, gente. Porque tem gente que acha que... Não, tem homem, não, todo homem cisgênero. Não, tem homem trans que é gay. Não, mas a gente tá falando da cisgênero, ó, o homem trans ele já transitou. Aí a identidade, a orientação sexual dele, ele pode ser gay. Mas a gente está falando de cis e trans. Então, por exemplo, um homem gay, ele nasceu homem, ele se identifica com o pipi, ele só tem a orientação de gostar de outro homem, mas ele não vai se transformar. Entende? Pode continuar. É isso? Entende? Por isso que eu falei lá no início, é bom a gente pedir para os nossos colaboradores falar sobre orientação e sexualidade com a gente, porque às vezes a gente atropela na nossa própria existência. E aí quando a gente vai lutar lá fora pelo direito, que eu sempre falo do nosso direito enquanto pessoa humana, mas como se você nem sabe quem é você? Então eu acho que é muito bom a gente ter isso muito bem firmado, porque a sociedade acha que todo gay é transgênero, acha que toda lésbica é transgênero. Não. Né? O homem é um homem cis, ele pode ser gay na orientação. O homem trans, tudo bem, ele transitou, mas ele pode ser sim na sua orientação, ser um homem trans gay. Ok? Eu ia dar esse exemplo mesmo, eu ser um homem cis e por ser um homem gay também. Então, eu tenho a minha orientação só por ser... Eu sou gay, então eu sinto atração por outros homens. Porém, eu não me vejo transicionando. Então, eu me considero uma pessoa cisgênero. Eu sou uma pessoa cisgênero. Então, seria esse aí. Isso. E o mais fácil, que eu acho que é para ficar do entendimento, é pensar, ó. Cis é a pessoa que nasce, seja com pipi ou com a vagina, e se identifica. Agora, o que vai pensar na questão da orientação, para onde o meu olhar me orienta, isso daí é o que vai definir a minha orientação. Transgênero, a pessoa nasceu e não se identificou com a sua genitália e quis fazer a transformação. Eu acho que fica bem mais objetiva. Mas uma coisa muito importante também, não é necessariamente precisa fazer transição. Por exemplo, eu posso me identificar como homem trans e não quero tomar hormônio. Ou não quero fazer cirurgia. Tá não, mas você transita do mesmo jeito. Eu acho que você só não faz uso do hormônio e não retifica o nome se não quiser, mas transita. Então, tipo, transição não tem a ver com hormônios, né? Não. Hormônio... É tipo transição no papel social, tipo isso. É aqui, ó, como eu me sinto. Se você nasceu uma pessoa com vagina e você não se identifica, você já transitou. Agora, né, eu acho que é lógico. Só não se identifica. Isso, mas também não necessariamente você precisa fazer a mastec, não necessariamente precisa tomar hormônio, e aí é de cada um, tá? Deu pra entender? Deu. A sexualidade, galera, que o pessoal confunde, né? Aí, a sexualidade é a forma que nós nos relacionamos, por quem sentimos atração romântica, física ou sexual. E eu tava fazendo uma pesquisa e existe mais de 17 tipos de sexualidade. Eu não sabia, tipo, tinha muito. Eu vi, tipo, a da comunidade a LGBTQIA+, que são as mais conhecidas, né? Mas existem muitas. Alguns exemplos que eu tava lendo, tem uma que se chama androssexual, que são pessoas que se sentem atraídas por homens ou pela performance masculina. E também tem ginesexual, que são pessoas que se sentem atraídas por mulheres ou pela feminilidade. E tem muitas sexualidades. Aí eu sou demissexual. Também demissexual, quer explicar? Alguém sabe o que é? Eu, por exemplo, eu só consigo ter uma relação sexual se eu tiver laços afetivos, se eu tiver um contato. Caso contrário, eu fico seca. A conexão, né?
Isso, tem que ter uma conexão, senão não rola. Eu sou cozinheiro. Mas deu pra entender? Então a sexualidade ela vai muito além. E tipo, tem muitas coisas, por exemplo, a demissexualidade, ela também eu acho que pode ter níveis, né? Tem poli. Poliamor. Tem poli, que poli. A pessoa pode ter essa conexão com outras pessoas também. Eu só consigo ser monogâmico. Entendi. Não, mas isso é sexualidade? Isso é sexualidade? Poliamor? Não, demissexual, então assim, tem uma pessoa demipoli. Demipolissexual, ela pode ser. Nossa, isso daí eu não sabia também. Estou assim, eu me reconheci não tem muito tempo. Eu fui ter um entendimento, né? Eu achei que eu não gostava de sexo. Mas eu falei, não. Eu gosto quando eu tenho essa afetividade. São pessoas selecionadas, né? Mas eu também sou demissexual, só que eu sou pansexual. Passada. Tipo, eu me atraio. Você é o quê? A cueca. A cueca. Bissexual. A construção social, viu? Pode existir. Mas você vê que é muito individual de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma. E aí tem o sexo biológico, que é outra coisa diferente também. Que é as características biológicas do indivíduo ao nascer, que é os cromossomos, a genitália, a composição hormonal. Aí tais características determinam o sexo macho, fêmea e intersexo, que é tipo, fêmea nasce no vagina, útero, macho é pênis, testículos, e intersexo é uma variação dos cromossomos, tem mais de 44 variedades. Aí tem pessoas que podem nascer com útero e com pênis. Tipo, Tem que esperar crescer pra ver qual que desenvolve mais. nem sempre. Existem pessoas intersexo que não sabem que são intersexo. Porque, tipo, às vezes, sei lá, a pessoa tem útero, mas ela não vai fazer, tipo, como é o nome do exame que faz pra útero? Ultravaginal. Ultravaginal. Transvaginal. Aquele lá. Faz um ultrassom. Ultrassom transvaginal. E tem outro fator, que é o fator pai, mãe e família. Se você não tem toda essa conexão, não tem como você saber da sua criança se ela passa por essa situação. Então, muito essa questão social, porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa na família que nasceu intersexo, então nasceu com a ambiguidade com o pênis e com a vagina. A família evangélica foi e decidiu cortar o pênis. Não, vamos fechar. Só que daí a criança cresce hoje e está mostrando outras coisas. A família escolheu por ela. Entende? Que é muito essa questão social. Gente, vamos já dar a fala que a gente arrasa. Vai. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma amiga minha que ela é o que você estava falando. Seu nominho bem pra nós, por favor, querida. Tawane. Pode falar, fique à vontade. Aí o que acontece? Ela já está uns 50 anos. Quando ela era criança, nasceu com dois sexos. Sim. E naquele tempo não existia o que tem agora. Que o médico falava que a mãe que escolhia, né? Que se ia ser homem ou ia ser mulher. E ela se adaptou para ser homem. E fecharam fecharam, aí cresceu. E agora, depois dos 50, ela voltou. Mas aí seria uma pessoa trans? Depende muito da questão biológica também, porque às vezes fechou, mas tem útero. Eu acho que é a forma como a pessoa se identifica, né? Só que aí deram hormônio masculino para crescer o pelo. Agora voltou tudo para tirar o pelo de novo. Que a cabeça dela era de mulher. Você vê que é muito uma construção social, é o que a família queria naquele momento, e hoje ela se entendendo enquanto pessoa, posso ser o que eu quiser, tá tendo essa transição, que a gente fala Depois de também. 50 anos, pra ver como influencia, né, na mente da Para pessoa. ela foi muito difícil, está sendo muito complicado que ela se voltar de novo, ser o que ela era. Quando ela começou, né? Desde criança, mas só que a mãe dela optou para ser homem, aí cresceu, aí a cabeça dela de mulher. É, isso é uma coisa totalmente errada. É que as pessoas. Obrigado, viu? Tá, ué? Boa tarde. Quer falar? Nominho? Fernanda, então, uma pergunta. Quanto tempo isso aconteceu no caso da pessoa da sua família, que ela tirou, né, que a família quis optar por tirar o gênero, né? Que é Hoje ela está com 15 anos. Certo. Aí vamos olhar para o lado social. Se fosse hoje,
a lei permitiria aos pais tomar uma certa atitude, sendo que é a criança que tem que escolher o gênero? Porque a gente tem toda uma lei, né, que trabalha... Isso, hoje nós temos as leis que nos amparam. Aí aonde cabe agora, cadê a advogada de novo? Que a gente já falou já na questão jurídica. Vem. Porque assim, o cidadão de direito, para sair já do hospital, tem que sair com uma certidão. Eu acho que é o único documento, né, assim, validado que a gente tem que sair. E agora, em relação hoje à questão intersexo, como que está sendo essa tramitação? Gente, a questão do intersexo ainda é algo a ser discutido. Porque se a gente for parar para analisar, 2017 que começou a entrar em vigor a LGBTfobia como crime. Essa questão de intersexo, atualmente, ela é opcional dos pais. Ainda é um erro. Ainda é um erro porque é o pai que vai optar, o pai ou a mãe, né, que vai optar. Só que não pode sair da maternidade com os dois sexos, justamente por conta disso, para não gerar essa discussão. Ainda é algo porque existe um movimento que preserva o direito de escolha da pessoa. Claro que ela vai ter que ter uma certa idade para entender o que é, mas ainda é algo que está sendo muito discutido. Mas ali naquele momento que nasce, que vai ser registrado, o pai fala, vai se ver, por exemplo, né, eu conheço um casal de gêmeos que eu lembro que teve essa história deles serem, falavam hermafroditas na época, só que eu lembro... Esse termo não é mais utilizado. Sim, mas eu lembro que a mãe deles, ela deixou crescer um pouco, mas eu queria ver o que ia desenvolver em cada um. Mas quando vai ser registrado, eu sou pai, eu falo, esse vai ser homem e essa vai ser mulher? Ou não? Na verdade, é aquilo que mais predomina. Se você tem, por exemplo, você tem lá os dois, e você tem mais características masculinas, é o que mais vai predominar. Aí vai ser registrado daquela forma, porque precisa, né? Mas aí cresce com os dois genitais, normal. Depende aí da lá, pessoa. Ou concorda? sim, mas aí no caso deles eles tinham os dois. Vai depender da opção dos pais mesmo. Porque assim, gente, a gente imagina... Tem criança aqui? Cadê a criancinha aqui? Tá lá fora, então vamos falar. A gente imagina que nasce ali os dois exatamente da mesma forma. O órgão genital masculino desse tamanho, a vagina daquele tamanho, e não é. Geralmente, nesses casos, nasce um pequenininho e um outro normal, né? Então, geralmente o médico vai analisar aquilo e vai determinar qual dos dois que é o que vai, o maior no caso, né? E aí para identificar mesmo. E também existem vários exames pra gente determinar se a sua testosterona tá lá em cima ou tá lá embaixo, se o progesterona tá lá em cima ou tá lá embaixo, que é os hormônios que diferenciam. Apesar de que todos nós temos a testosterona, independente se você é uma mulher cis ou um homem cis, você também tem a testosterona, só que vai depender da quantidade. Então é justamente isso que vai determinar, não é somente a opção do pai. O médico vai olhar e falar assim, olha, tem o piu-piu ali e tem o periquitinho aqui. A gente tem que analisar os exames, estão assim, são assados. Mas definitivamente a gente precisa da autorização dos pais. E quando a gente fala de menor de idade, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem forte, barrando todas as decisões. Então, para que o pai ou a mãe tenha decisões, geralmente o MP está envolvido também. Obrigado. E aí, gente, tem mais uma coisa que as pessoas confundem, que é a expressão de gênero. A expressão de gênero refere-se à maneira como a pessoa se expressa para o mundo exterior, por meio de roupas, comportamentos, corte de cabelo, maquiagem e outras características visíveis. A expressão de gênero não está necessariamente alinhada com as expectativas tradicionais associadas aos papéis de gêneros. Por exemplo, uma pessoa pode se identificar como uma mulher, mas sua expressão de gênero pode incluir elementos que não se alinham com as normas tradicionais de feminilidade. Tipo, não é porque a pessoa, sei lá, posso pintar a unha, não é por isso que eu vou ser uma mulher. Tipo, expressão de gênero é a forma que você vai se vestir, mas isso não tem a ver com sua identidade de gênero. São coisas diferentes. Quer complementar alguma coisa? Quem lembra da novela que tinha Pereirão? Pereirão? Pereirão, quem lembra? Então, quem olha pra Pereirão poderia falar assim, ai, é lésbica. Usava aquele macacão, né? Ia lá fazer o serviço e tal, de casa, arrumação, disso e aquilo.
Então isso é uma expressão também, porque as pessoas acabam julgando, falando, é lésbica não, e era uma mulher. Mas ali na novela ela levantou uma bandeira, né? Que tipo, que a mulher, ela pode fazer tudo e tirar esse, tipo, taxar a mulher, isso pra mim é feminismo, né? É machismo. Isso, né? falar que assim, é só serviço de homem, né? Machismo, né? Mas entra também na expressão, porque ela foi taxada muito, as pessoas julgavam muito, falavam, é lésbica não. E ela estava levantando essa bandeira, somos e podemos estar em todos os lugares, fazer tudo, né? E a expressão gênero também é uma construção social, porque na verdade, tipo, roupas são planos, não são de homem ou de mulher, tipo, são um monte de pano e várias outras coisas. Eu tenho uma dúvida. Aqui, as pessoas que são drags, elas são trans ou elas também podem se reconhecer como cisgênero? É que eu não entendo muito bem. Aí eu fiquei com isso na cabeça referente a... Eu vou só complementar esse que você fala e aí eu vim complementando. Porque eu posso ser drag, você também. Sim. Você também. Você pode ser drag. Ah, tá. Todas aqui podemos ser. Você também. A drag mais é uma expressão, uma forma de expressão artística, né, querendo ou não. É você se expressar de uma maneira feminina exagerada. A drag é uma figura feminina exagerada. Muita maquiagem, cabelão, roupona. Então qualquer pessoa pode ser drag. É artístico, né? Exato, é uma coisa mais Um artística. personagem, né? Exatamente. A Pablo Vittar é drag. A Pablo é drag. Mas alguém sabe o que a Pablo é? A Pablo é uma pessoa cis, uma pessoa gay. Só que ela se monta de drag. A Pablo ela usa muito na verdade pra mídia, né? Porque ela é uma mulher trans, né? Não, Só que ela não se Pablo. assume, ela não se assume por causa disso aqui, cara. Rola muito dinheiro envolvido pra colocar um peito. Porque se ela colocar um peito, ela vai quebrar. Não, mas ó, é importante que só as pessoas podem dizer a própria É autodeclaração. gênero. Tipo, mesmo que às vezes a pessoa, sei lá, não pode ser uma mulher trans, mas ela ainda não se reconheceu como uma mulher trans. Então cada pessoa tem um processo. Então, tipo assim, vamos supor que ela seja uma mulher trans que não publicou ainda porque tem muita pressão. Tá tudo bem também, porque cada pessoa tem um processo, sabe? Ninguém é obrigado a nada. Então, tipo, é respeitar os processos das pessoas, sabe? Eu acho que essa questão da Pablo, ela já falou em uma entrevista que ela tentou transicionar no começo da carreira dela, ela começou a tomar hormônio, só que ela sentiu a dor, aquela dor no peito, quando o peito começou a crescer, ela disse que aquilo não era pra ela. É a dor da travesti. Exatamente, ela sentiu que aquilo não era pra ela, então ela falou, não, eu não sou isso. Então ela levanta a bandeira da qual Ela se identifica. Exatamente, ela se identifica como uma pessoa gay, só que ela faz a arte da drag, que é a forma que ela se expressa do jeito que todo mundo conhece a Pablo hoje em dia. E tipo, aí até levantando aquela coisa da travesti, o que você falou, ser travesti dói, tipo, você luta pra caramba. Uma vez, esses dias eu escutei de uma travesti, é mais seguro pra gente andar de noite do que de dia. Eu falei, tipo, mano, que horrível isso, sabe? Então, tipo, por isso que é um ato político, travesti. Por isso, entendeu? Não é qualquer pessoa que vai aguentar. Tipo, é muito forte. Então, também tem várias coisas. Então, ser drag é a arte, né? Então, qualquer pessoa pode sim ir lá, se montar, performar. E isso não está ligado à sua identidade de gênero e muito menos à sua orientação. Pode ter um homem cis, aqui hétero, e se transformar em drag, tá tudo ok, tá tudo certo. Tá? É que tem muita drag que é tão feminina que até a gente olha assim e fala, não, é uma trans, né? É uma trans. E não, é a pessoa, se ela não falar o que ela é. Sim. Mas, gente, hoje em dia tem tantas possibilidades que é só perguntando mesmo. A gente não vai saber. Às vezes a pessoa pode estar super feminina e falar que é um homem, tipo, se identifica como um homem. Sim, o personagem mesmo da Narcisa que faz ele homem. Exatamente. Isso mesmo. É um hétero e se gasta maravilhoso. A drag é transformista. Então agora vamos para os mitos sobre as pessoas trans. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Gente, olha a minha mãe ali, ó. Chegou atrasada, né? Tava dormindo. Nominho da mãe, por favor, meu bem. Mas- Nida. E a última que fez a pergunta, o nominho, por favor, meu bem. Seu Qual é? nome, meu amor. O seu nome? É. Priscilinha. Para conhecer Então, o gente, vagabundo. agora eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês escutam por aí sobre as pessoas trans?
Quais os mitos que vocês escutam por aí? Marginais, Navalha, drogadas, João, chuteira, João. Carteira. E sabe qual é o que ele fez? É quando você passa normalmente comportada e sempre fazer uma atividade chuteira, bola de bola. O jogo vai ganhar. Pera aí, ó. Travesti na bagunça. Travesti na bagunça. Não é mais Vamos bater uma laje hoje, João? Assim? eu vi de lá pequenininha. Ó, ela tava falando. O que você tava falando? É que às vezes a gente, o povo fala assim, ah, mas a roupa que você usa não significa que a pessoa é, cara. Mas às vezes você tá comportado igual a orelha, tá bem arrumado, bem bonito. Mas às vezes ela passa, se ele perceber. Vai me chamar de traveco também. Vai chamar de travesti, de viadinho, de bola com bola. Em certos casos, quando eu tô com minha mãe, eu fico quieta. Mas em certos casos não, eu olho pra trás e falo, amor, se eu voltar pra trás, eu vou te mostrar o que é bola com bola. É complicado. Porque meu nome é Natasha Caldeirão. Então vai, vou perguntar aqui pra vocês, aí vocês respondem se é verdadeiro ou falso, tá? Ou sim ou não. Vocês acham que homem pode engravidar? Homem trans. Biologicamente falando, homem trans sim, logicamente, porque tem útero. Mas o homem cis, não, porque ele não possui útero. Não. Então não tem como, né? É isso, não tem nada. Pode passar. É esse mesmo aqui é o Roberto, vocês conhecem. Roberto Bete, né? Pode passar. Aí é exatamente isso que você falou. Então, pode passar também. Alguém quer falar? Ah, desculpa, pode falar. A gente vai interrompendo de novo. É muito importante a gente ressaltar, aqui só tem a grande maioria mulheres trans, nós temos também um homem trans. É muito importante a gente ressaltar que da mesma forma que vocês estão aqui, que vocês lutam diariamente para conquistar o lugar e tudo mais, a visibilidade e o respeito como mulher que são, a gente tem que entender também que o homem trans ele não pode de forma nenhuma ser confundido com uma mulher lésbica e ser chamado de sapatão, alguma coisa assim, ah, você não é homem porque você não tem. A gente tem que respeitar. Do outro lado, a gente também tem que respeitar a mulher desfem, que não é um homem trans e que só é lésbica. Por exemplo, a minha esposa que tá ali, ela não é lésbica, ela é somente uma cor querida. Defina pra nós sua identidade de gênero, sua sexualidade. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Juliane, sou esposa da excelentíssima senhora doutora Natasha. Obrigada, Mariana, que eu ainda até comuniquei com ela ali que era importante a gente ressaltar isso, porque é muito difícil a gente que não performa a feminilidade, né? A gente, como lésbica, respeita. E eu sofro esse preconceito, inclusive da minha própria comunidade, né? Que às vezes eu chego em algum lugar e as pessoas falam ele, dele. Eu falo, não, gente, é ela, dela, né? Porque isso aqui é só vestimentas, é óbvio que muita gente precisa disso daqui para poder, né? Passar a sua sexualidade, sua orientação, o seu gênero, mas aqui também eu sou lésbica desfem, tá bom? Posso fazer uma pergunta? Pode. Que nem eu, Fernanda, eu sou bem sincera, eu vejo você, tudo bem, não respeitando a sua opção, né? Mas eu te vejo como um homem trans. Eu também. Só que assim, pra você se identifica como o quê? Como uma não binária, como uma mulher, como lésbica? Qual que é a sua definição? Eu sou uma lésbica cis. Sou uma mulher desfem, sou uma lésbica desfem, mas sou cis. Tá tudo bem com o meu corpo, tá tudo bem com o meu corpo, eu aceito minha vagina, os meus seios, tá tudo bem aqui. Não me reconheço como homem, me reconheço. Isso, desfem. Você pode explicar o que seria isso? É não performar a feminilidade, né? A mulher feminina, ela vai fazer a unha, cabelo, inclusive é o que você falou, que não importa, mas a lésbica que é feminina é a que faz a unha, o cabelo, né? Tá toda montada. E a desfem é a que prefere
Mas e a Despen é que prefere ficar mais, como vocês conhecem, a roupa masculina, vamos dizer assim. Na sociedade, né? No caso, as pessoas lutam muito pelo direito de ser chamado como homem trans, Sim, da sim. transição, né, Sim. hormonal e também transição normal. Sim. E muitas vezes você chega num espaço querendo respeito como um homem trans, não estou dizendo você, mas Sim, sim. um homem trans, né, no caso. Aí fica meio que... Não, desse não jeito, concordo, às vezes você concordo, chega, aí a pessoa concordo. fica, você vai poder me chamar de homem? E se eu me chamar de homem, eu vou ser necessário. Exatamente, mas E assim, às ó, vezes chamam. de verdade, pra mim no começo foi muito difícil. Por quê? Eu nunca gostei, já usei saltos, cabelões. Quem me via antigamente, eu tinha o cabelo até aqui, cacheadão. Ele me deu, menina. Mas, o que acontece? A própria sociedade me obrigava, porque eu trabalho com advogados há 10 anos, né? Então, em escritórios, você sempre vê aquelas mulheres de saltão, todo mundo assim. E aquilo foi me incomodando. Por quê? Eu cheguei num momento da minha vida que eu falei assim, cara, não é isso. Porque eu sempre fui pro lado masculino das coisas. É óbvio que essa cultura acontece. Inclusive, chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, será? Só que aí eu também fui entender o que é um homem trans. E eu não me identificava. Porque estava tudo bem comigo, estava tudo bem. Eu conseguia olhar pro espelho e aceitar os meus seios, né? O meu órgão, apesar de não fazer tanta influência, mas estava tudo bem comigo. A única coisa que eu não gostava é de fazer uma unha, de cuidar daqueles cachos que me cansava. Então, assim, em 2020, quando minha mãe falece, eu meio que falei assim, pô, eu preciso me achar. E aí eu decido, então, raspar a minha cabeça. Raspar porque eu já tinha o cabelo um pouquinho mais cheinho e eu raspo a cabeça. Eu falo, cara, sou eu. E aí eu começo a utilizar as minhas roupas, a andar do jeito que eu gosto. E sim, é muito complicado a mulher Despen meio que ocupar o lugar de um homem trans. Porque a gente acaba, aspas, invalidando aquilo. Mas não, a gente acaba também, como tem um monte de gêneros que ele explicou, um monte de gêneros, e a gente só faz parte dele também. Entendeu? Eu acho que nada mais justo do que quando você... Da gente, porque tipo assim, aconteceu um caso comigo que não gostaram até lá na transcidadania. Vieram dois, bom, eles falam que é trans, mas vieram dois rapazes vestidos de preto, só tinham cabelo comprido, uma voz bem grossona, e falou bem assim comigo, e aí você pode me arrumar um cigarro? Aí eu peguei e falei assim, tá bom, nego, toma um cigarro. Aí ele olhou assim pra minha cara e falei, teu amigo também quer? Ele olhou pra minha cara assim, amigo? Mas não gostou de voz, foi uma voz bem grossa. Nós somos mulheres trans. Aí eu olhei pra cara dele assim, tá bom, mulher trans. Mas na minha cabeça não veio que é mulher trans. Então, mas eu acho que a culpa disso que ela tá falando, de quando parece que outra pessoa como ela invalida a pessoa que você é, eu acho que é culpa da própria pessoa que não sabe quem ela mesma é, não tem esse entendimento. E aí, por exemplo, no nosso meio a gente costuma falar que é as drag queens, que são aqueles meninos que se montam de mulheres, mas aí quando chegam, por exemplo, num rolê, alguém pergunta, você é mulher? Não, eu sou travesti. E na verdade não se considera, não se vê como performance, só se vê performando mesmo, uma identidade feminina, mas aquilo ali, tomou banho, saiu, volta a ser um menino durante o dia. É que, na verdade, tá na falta de consciência das pessoas. E também do julgar, generalizar. Tipo assim, porque eu tenho essa vivência, aquela pessoa é. Não, tipo, eu entendi que ela é ela entendeu que eu sou ele. Tipo, tá tudo bem. Quem cria essas coisas são a sociedade. Mas a gente vai lutar como você prefere ser tratada, né? Sim. Nós nunca podemos chegar assim, igual, por exemplo, por mais que eu veja que ela pode estar performando, expressando uma roupa mais larga, e eu chegar e falar assim, Senhor, como você se chama? Senhor, como você se chama? Já imaginando que é uma homem trans, não. Olá, como você se chama? Exato. A pessoa vai responder. E outra coisa, outro detalhe que eu acho muito importante é como você